boa tarde a todos, né? Estamos aqui para a nossa palestra de encerramento com o professor João Carmo, que vai falar sobre ansiedade matemática, caracterização e avanços recentes. Então, meu primeiro agradecimento ao professor João, né, que quando eu fiz o convite, prontamente ele também aceitou, né? Então, muito obrigado, professor João, por ter aceito o convite. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, né, durante todo esse percurso que a gente discutiu, foi muitos assuntos discutidos aqui sobre neurociência cognitiva e educação matemática, e também já deixo meu agradecimento para o Messias e toda a equipe que está aqui atrás, né, que está trabalhando aqui nos bastidores. Eu confesso que já vou falar de início que vou sentir muita saudade de todos vocês, né, dos participantes e de todo mundo, e que o certificado vai pelo e-mail cadastrado. Então, se você não receber, né, dentro de uns 15 dias o seu certificado, você pode entrar em contato pelo meu e-mail, tá bom? Porque eu percebo que algumas pessoas, na hora de quando realizaram a inscrição, digitaram e-mail com algum erro. Que alguns e-mails que nós mandamos, eles retornam. Bom, então vamos para a palestra. O professor João dos Santos Carmo possui as seguintes graduações em Psicologia, bacharelado pela Universidade Federal do Pará, formação de psicólogo pela Universidade Federal do Pará também, licenciatura pela Universidade da Amazônia, pós-graduação, mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Psicologia da UFSCar, onde leciona disciplinas de graduação na área de Psicologia Escolar e Educacional. É professor orientador no programa de pós-graduação em Psicologia da UFSCar, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino, coordenado pela professora doutora Deise de Souza da UFSCar, coordena o grupo de pesquisa Análise do Comportamento, Ensino e Aprendizagem da Matemática, é membro da Frente de Ações em Análise do Comportamento e Educação, tem experiência na área da psicologia escolar e educacional, com ênfase em análise do comportamento e psicologia da educação matemática, investigando principalmente os seguintes tópicos: ensino e aprendizagem de matemática, ansiedade matemática, comportamento matemático, habilidades numéricas fundamentais, programação de condições de ensino. Então, a gente pode ver, né, que nós temos aqui, vamos fechar nosso evento com chave de ouro. Seja bem-vindo, professor, né? Uma excelente palestra para todo mundo. Muito obrigado. Desejo uma boa tarde a todas, a todos. E quero, em especial, agradecer ao professor Etienne pelo convite muito gentil que fez. Falar de ansiedade matemática, estudar ansiedade matemática tem feito parte da minha vida acadêmica já há alguns anos, né? Também quero agradecer ao Messias, tem sido bastante gentil nesse apoio que é dado, então, e a equipe, né, que está por trás, está dos bastidores, que dão todo suporte para que um evento como esse possa ocorrer com brilhantismo. Então, muito agradeço a todos por esse apoio dado e vamos, então, iniciar a nossa palestra, né, esperando que todos possam participar com perguntas, comentários, enfim, a fim de enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Muito bem. Como o professor Etienne já comentou, nós temos a incumbência de tratar de um tema que é chamado de ansiedade matemática, caracterização e avanços recentes, né? Então, nós vamos procurar, nessa nossa exposição, mostrar o que é ansiedade matemática, que nós estamos chamando de ansiedade matemática, o que a literatura internacional tem chamado de ansiedade matemática, e, ao mesmo tempo, o que não é ansiedade matemática. Tem algumas características básicas que a gente precisa tomar posse delas, a fim de não estar confundindo dificuldades comuns em matemática ou transtornos de aprendizagem da matemática com o que nós chamamos de ansiedade matemática. E a segunda parte, mostrar alguns avanços que são recentemente divulgados e falar um pouco do que a gente tem feito também no Brasil. Tá? Então, próximo slide, por favor. Bom, esta figura, espero que esteja bem visível para todos,
é uma figura tirada da internet. Alguns de vocês provavelmente devem conhecer, já terem contato. Né? No primeiro quadro, o que está escrito é o que está presente na lousa, o que está presente no quadro, aquilo que o professor está anotando no quadro. O segundo quadro, a segunda imagem, mostra o que o professor está vendo. Então, olha só, o professor anota uma coisa que, para o próprio professor, é bastante simples, é como se fosse 2 mais 2 igual a 4, né? Uma operação bastante simples. A terceira imagem é o que os alunos estão vendo. Né? Então, uma série de caracteres aí, chineses, japoneses, não sei, né? Ou seja, alguma coisa bastante difícil de entender. Né? Agora, diante de tudo isso, o que é que os alunos estão, de fato, entendendo? Que é a quarta imagem, ou seja, está em branco, né? Absolutamente nada. E a última imagem, o que é que vai cair na prova? Então, uma série de imagens numéricas, de símbolos matemáticos que não fazem muito sentido para a maioria dos alunos. Então, esse quadro eu resolvi adotar para a gente começar a falar de ansiedade matemática. Então, vejam bem, aqui nós temos envolvidos a percepção do professor, isso é simples, está tranquilo, a percepção e o entendimento do aluno, nossa, que coisa difícil, né? E, no final, uma antecipação. Presta atenção nesse termo, antecipação. Estão antecipando o que poderá cair na prova, né? Algo muito complexo, muito difícil. Né? Então, esse quadro retrata muito bem, de forma bastante criativa e artística, né, o que pode estar ocorrendo, tanto do ponto de vista do professor, quanto do ponto de vista do aluno. Então, há uma espécie de barreira de comunicação. Eu queria chamar a atenção para a última imagem, que eu chamei de antecipação. Então, todo o processo de ansiedade, ele envolve antecipação. Então, uma preocupação. Você se preocupa com algo que pode ou não ocorrer. Então, vamos supor, alguém vai viajar de avião. Então, e o voo sai no sábado. Ora, hoje é quarta, mas aquela pessoa já não consegue dormir direito, fica pensando, será que eu vou chegar no horário certo no aeroporto? Será que o avião vai atrasar? Será que vai ter algum problema durante o voo? Será que o avião vai cair? Será que eu vou morrer? Coisa desse tipo. Então, ele começa a antecipar uma série de situações que são possíveis de ocorrer, é verdade, ninguém pode prever um acidente aéreo, por exemplo, não? É possível, sim, mas não é determinante, ou seja, não quer dizer que naquele voo, aquele avião vai sofrer um pane, a aeronave vai cair, etc. Então, vejam bem, a ansiedade tem como base antecipar ocorrências que podem ou não vir a se concretizar. Não? Então, diga-se então que, resumidamente, a ansiedade se refere a você reagir antecipadamente a algo considerado ruim, negativo, danoso, etc. Então, fazendo essa analogia da ansiedade de modo geral, nós pensamos na ansiedade matemática como antecipações que o aluno apresenta em relação ao exercício de matemática, em relação à aula de matemática, em relação à sua aprendizagem de matemática, imaginando que vai se dar mal na prova, que vai tirar notas baixas, que não vai conseguir render muito bem na disciplina matemática. Próximo slide, por gentileza. Bom, essa é a ideia geral. Agora, nós trouxemos, para compartilhar com vocês, uma definição operacional de ansiedade matemática. Então, quando vocês virem a sigla AM, a gente está se referindo à ansiedade matemática. Então, a ansiedade matemática, então, ela se compõe de 3 conjuntos de reações em situações nas quais eu preciso apresentar alguma habilidade matemática, seja na escola,
seja no dia a dia, por exemplo, numa compra, no supermercado, numa situação de compra e venda, etc. Né? São 3 reações básicas, tá? Reações cognitivas, reações fisiológicas, tá? E reações comportamentais. Tá? Tanto faz a ordem, né, de apresentação, pode ser comportamental, cognitiva, fisiológica, tanto faz. Agora, nota o seguinte: essas reações, que nós vamos explicar daqui a pouco cada uma delas, elas ocorrem na mesma ocasião e na mesma situação. No caso, situações referentes à matemática, situações referentes a um cálculo, não importa se o cálculo é complexo, né, se exige uma habilidade mais sofisticada da matemática, ou se é um cálculo simples, uma regra de 3 simples, tirar a média, fazer uma soma, etc. Então, esta é a questão fundamental. Notem que nessa definição operacional nós temos aí 3 situações que se complementam. O contexto propriamente dito, por exemplo, a prova de matemática, aquela compra no supermercado, é o contexto. Né? Que contexto? Que exige um desempenho matemático, qualquer que seja esse desempenho. Essa é a primeira parte, contexto ambiental. A segunda parte é como que eu reajo diante desse contexto. Tá? E a terceira parte são as consequências disso. Então, imagina, eu vou fazer um cálculo qualquer, e aí começa o coração a disparar. Posso ter uma taquicardia, posso ter suor frio, as mãos trêmulas, não, eu posso ter náuseas, são as reações fisiológicas, posso sentir que deu branco, não, o famoso deu branco, são reações cognitivas. Tudo isso vai juntando com a impressão de que matemática é algo muito difícil, de que eu não sou boa em matemática, sou péssimo aluno em matemática, e a consequência disso, a consequência imediata é: ou eu desisto de fazer aquele cálculo e saio do ambiente, desisti de fazer aquela compra, por exemplo, eu entreguei a prova de matemática sem completar, né, ou escrevi alguma coisa que eu achava que deveria ser no chute, né, consequentemente, aumenta o número de erros, né, e com o aumento de erros, aumenta o sentimento de fracasso em relação à matemática. Tá? Então, reações comportamentais, cognitivas e fisiológicas diante de qualquer situação que requeira o uso da matemática, de qualquer nível, e gerando como consequência fracasso na aprendizagem da matemática. Essa é a definição operacional que nós temos utilizado para nos referirmos à ansiedade matemática. Por outro lado, nós temos que olhar para 3 parâmetros para a gente poder inferir que o indivíduo está sofrendo de ansiedade matemática. O primeiro parâmetro é a alta intensidade da estimulação aversiva. Então, vocês viram no quadro, naquela imagem, aqueles 5 imagens que eu apresentei anteriormente, vocês viram que para o professor, na percepção do professor, aquilo que ele estava colocando no quadro era simples, era fácil, não, tranquilo e tal. E da percepção dos alunos era algo muito difícil, eles não estavam entendendo, etc. e tal. A mesma coisa se dá. Cada um de nós pode reagir emocionalmente de maneira diferente. Não? Imaginemos, por exemplo, alguém que aprendeu recentemente a dirigir um automóvel. Ora, da primeira vez que ele vai sair no trânsito, é muito possível que ele perceba aquela atividade como uma tarefa muito difícil. E ele começa a reagir emocionalmente: eu não vou conseguir, eu não sei se eu vou estacionar direito, não sei se eu vou saber ultrapassar um outro carro, etc. e tal. Para um motorista que já é experiente, sair de casa, pegar o seu automóvel, se dirigir ao trabalho, não é algo tão difícil assim, muito pelo contrário, às vezes se torna até automático. A mesma coisa, uma prova de matemática, ir ao quadro, resolver um problema de matemática, mostrar o caderno do professor, para alguns alunos pode ser uma situação esperada, comum, normal. Para outros, aquela mesma situação é sentida
e é percebida de maneira diferente. Então, a alta intensidade do estímulo aversivo significa como que aquele indivíduo é afetado por aquela situação. Então, de ir ao quadro, de resolver um problema de matemática, etc. É o primeiro parâmetro que a gente olha, como o indivíduo percebe-se naquela situação. O segundo parâmetro é com que frequência esse controle aversivo ocorre. Né? Ocorre frequentemente, numa alta frequência, é comum que ele se sinta daquela forma, é comum ele se sentir ameaçado por ir ao quadro, por ter que mostrar o trabalho ao professor, etc. e tal. Né? E o terceiro parâmetro é até que ponto esse indivíduo não consegue controlar aquela situação. Significando, na prática, até que ponto ele consegue respirar, né, parar, pensar sobre aquele problema, tomar algumas hipóteses, tomar alguns caminhos de resolução daquele problema, ou até que ponto ele não consegue ter um controle sobre isso. Em outras palavras, quando nós nos referimos à ansiedade matemática, nós não devemos nos referir a apenas um ou dois episódios. Então, o fato de um estudante, por exemplo, entrar em pânico às vésperas da prova de matemática, ou ficar bastante tranquilo quando ele tem que mostrar o caderno de matemática para o professor, quando ele tem que ir ao quadro, etc. e tal, não significa, por isso, que ele apresenta ansiedade matemática. Todos nós, em alguns momentos, talvez devemos ter passado por situações semelhantes. A ansiedade matemática se dá quando a repetição daquelas reações, né, é frequente, né, quando as ocorrências, né, de ansiedade diante da matemática passam a ser bastante comuns para aquele indivíduo em particular, ao ponto de obstaculizar a sua aprendizagem da matemática e ao ponto dele se achar um fracasso em matemática. Então, mexe com a autoestima daquele indivíduo, ele passa a evitar a matemática, né? Ele passa a fugir de situações em que ele vai ter que lidar com matemática, etc. Né? Apenas para fazer um paralelo, para ficar mais claro a definição de ansiedade matemática, eu vou lançar mão de uma situação que talvez até alguns de vocês já tenham passado, tenham conhecido alguém que passou, que é um episódio de pânico. Quem passou por um episódio de pânico sabe o quão difícil é esse episódio. A pessoa tem taquicardia, dificuldade respiratória, dor de cabeça, começa a dar náuseas, ele não consegue mais ter um controle motor adequado, alguns até pensam que vão morrer naquele momento, ou que vão enlouquecer, porque também não conseguem mais coordenar o pensamento. Então, esse é um episódio de pânico, de fato é desesperador. Agora, o episódio de pânico não deve ser confundido com o transtorno do pânico. O transtorno do pânico se diz quando aqueles episódios são bastante frequentes na vida daquela pessoa, a qualquer momento pode ocorrer, a tal ponto dela começar a se trancar em casa, ela ter medo de sair sozinha, ela desenvolve a agorafobia, que é o medo de lugares amplos, porque ela sempre acha que a qualquer momento ela pode morrer, enfim. Aí isso se dá o transtorno de pânico. Então, da mesma forma, a ansiedade matemática é quando aqueles episódios de ansiedade passam a ser bastante frequentes, bastante presentes, ao ponto de obstaculizar a aprendizagem da matemática daquele indivíduo. Então, eu resolvi dar uma ênfase grande nessa definição de operacional de ansiedade matemática, para a gente não achar que tudo é ansiedade matemática, para a gente não estar taxando, né, classificando o indivíduo de estar com ansiedade matemática apenas por um ou dois episódios. Tudo bem? Muito bom. Próximo slide, por favor. Então, aí nós temos o modelo descritivo das reações de ansiedade que nós trouxemos para o entendimento da ansiedade matemática. Né? Então, vocês veem nesse círculo mais amplo, que é a situação que envolve 4 aspectos que se interrelacionam. Então, as setas partem de se tocando em todos os aspectos. Nós temos aí pensamentos,
nós temos sentimentos, nós temos sintomas físicos e o próprio comportamento. Então, pensamentos do tipo, matemática é muito difícil, não adianta, nunca vou aprender matemática, nunca vou ser bom em matemática, matemática para mim é um bicho-papão, um monstro de 7 cabeças. Não? Com isso, com esses pensamentos também nós temos sentimentos que são gerados. Não? Sentimento de fracasso, sentimento de baixa autoestima. Não? Notem que pensamentos e sentimentos andam, por assim dizer, de mãos dadas, não? Mas também podem influenciar ou ser influenciados por sintomas físicos, como eu citei, taquicardia, não? Baixar a pressão, ou então subir a pressão, suor frio, mão gelada, dificuldade de respirar, não? Dificuldade de ter um controle psicomotor adequado, e, consequentemente, eu passo a me comportar, e é observado pela maioria das pessoas, de uma forma bastante diferente, bastante singular. Eu passo a me esquivar de situações que envolvem matemática, eu passo a mentir, por exemplo, hoje eu adoeci no dia da aula de matemática, não fui para a aula, eu passo a chegar mais tarde na aula de matemática, ou inventar alguma situação para sair mais cedo da aula de matemática e tal. Ou eu, além de me esquivar, eu começo a fugir de situações. Já estou naquela situação, então imagina um estudante que ele pegou a prova de matemática, não tem mais saída para ele, né? E ele foge, mas foge de que forma? Ele pode, por exemplo, marcar, tentar resolver apenas para se livrar. Então, ele é o primeiro a entregar aquela prova, né? Ou ele pode dizer ao professor que está passando mal, etc. e tal. Posso adiantar para vocês que uma boa parte dos sintomas e dos comportamentos não são inventados pelos alunos, né? Ou por quem sofre de ansiedade matemática. Tem casos documentados de crianças que tiveram, por exemplo, diarreia minutos antes da prova de matemática. E não estava inventando, não tomaram nenhuma substância, enfim. E quando foram dispensados e chegaram em casa, a diarreia passou. Não é invenção da criança. Aquela dor de cabeça intensa, aquela taquicardia, enfim, uma boa parte dos casos não é invenção. O indivíduo está realmente sentindo, vivenciando aquela situação de uma forma bastante aversiva, ok? Próximo. Pode ir. Isso. Então, como eu disse, os sintomas gerais da ansiedade matemática, sintomas e sinais, olhando para o modelo de saúde, modelo médico, né, nós temos um cansaço frequente, geralmente contingente aos momentos em que ele está estudando matemática, não precisa ser a prova, não precisa ser o exercício, aquele cansaço, mesmo que ele tenha dormido bem. Tá? Alterações do sono, nós temos 4 tipos de alterações do sono. O clássico, que é a insônia, né? A pessoa não consegue fechar os olhos, dormir, né? Geralmente contingente ao período de prova, a ter que entregar aquele exercício, a tarefa de casa, enfim, a insônia, ou então aquele sono entrecortado, né? Então a pessoa dorme, acorda, e daqui a pouco já é hora de levantar, né? O terceiro tipo de alteração do sono é a sensação de que não descansou, né? Então você até dormiu 8 horas, né? Dormiu profundamente, mas ele acorda com a sensação de que acabou de deitar. Já tiveram isso? Né? Aquela sensação de, caramba, eu sei que eu dormi tantas horas, mas estou com vontade de ficar na cama, enfim. E o quarto tipo de transtorno do sono são os pesadelos, né? Então, geralmente, pesadelos ligados à perseguição, a correr perigo, né? Pesadelos ligados a você está diante de um grande obstáculo, etc. e tal, que às vezes não é a matemática, não é o professor de matemática, mas simbolicamente se refere a alguma situação difícil,
né, que a pessoa está vivenciando. Então, nós temos também os transtornos gastrointestinais, né? Então, uma diarreia, uma dor no estômago, úlcera, gastrite, enfim. As dores de cabeça, né, cefaleias. Nós temos dificuldade de pensar matematicamente, de organizar o pensamento em torno daquele algoritmo, em torno da solução daquele problema, né? Aquela sensação de que deu branco, eu estudei, mas na hora não me veio nada, né? E entra aí a situação de desespero. Nós temos a sensação de impotência, né? Quanto mais ele tenta, mais ele fracassa. Né? Então, não adianta mais eu estudar, porque já sei que não vai dar certo. A baixa autoestima, a baixa autoeficácia, a sensação de que eu não sou competente em matemática, a autoeficácia, né? Erros frequentes nos exercícios, nas tentativas, ausência nas aulas, né? Eu passo a cada vez mais frequentar menos as aulas de matemática, o adiamento das tarefas, a procrastinação, um fenômeno muito ligado a quem sofre de ansiedade matemática, né? Eu começo a adiar os meus estudos, meu planejamento, etc. Eu começo a me isolar nas aulas de matemática, né? Posso me sentir um fracasso total, eu já não interajo com os colegas, eu já entro bastante isolado, bastante tímido, calado. Eu começo a me comparar com os colegas, nossa, fulano de tal é muito bom, nossa, minha colega é muito boa em matemática, tá vendo? Isso mostra que não é difícil para os outros, mas que eu sou um fracasso, cada vez mais eu remeto para mim a situação, até que pode chegar um momento crucial de abandono, não? Exatamente porque a pessoa não conseguiu estudar e ter um domínio razoável, minimamente satisfatório da matemática. Próximo, por favor. Ok. Então, só para fechar essa primeira parte, vejam bem, nós falamos que nós temos 3 conjuntos de reações, fisiológicas, cognitivas e comportamentais. Então, só revisando, quantas reações fisiológicas? Taquicardia, sudorese, mãos trêmulas, frias, enxaqueca, gastralgias, alterações na pressão sanguínea, alterações do sono, náuseas, todas essas manifestações geralmente ocorrendo às vésperas ou no dia de provas escolares, de situações cruciais em que o uso da matemática é requisitado. Então, notem que estamos falando sempre de situações contingentes à matemática. Próximo, por gentileza. As reações cognitivas, pensamento descoordenado, sensação de que deu branco, autoatribuições negativas, regras aprendidas a partir do contato com a matemática, enfim. E o terceiro conjunto de reações, são as reações que a gente chama de comportamentais ou operantes. Então, no próximo slide, nós vamos ver essas reações operantes ou comportamentais, que são a fuga e esquiva. Então, já vimos que fuga é quando eu estou naquela situação e eu faço algo para diminuir aquela intensidade do controle aversivo, ou eu me ausento daquela situação. Enquanto que a esquiva é um comportamento que a gente chama de evitação. Eu evito entrar em contato, no nosso caso, com o estudo, com a aprendizagem da matemática. Então, acredito que está bem delimitada, bem definido o que nós estamos chamando de ansiedade matemática. E um detalhe importante, você já deve ter percebido que isso está muito ligado à história de vida daquele estudante. Né? Há uma história de fracasso na aprendizagem da matemática. Então, esse é um aspecto importante porque é diferente da descalculia do desenvolvimento. Descalculia do desenvolvimento é um transtorno de aprendizagem da matemática, enquanto a ansiedade, a matemática, ela tem a raiz na história de vida daquele estudante. Tem indivíduos que já nascem com descalculia do desenvolvimento, porque é um transtorno perceptivo desde a formação do feto. Isso é outra história. É outra situação,
já bem documentada na literatura. Ansiedade matemática não tem a ver, a gente vai ver isso mais adiante, necessariamente com transtornos neurobiológicos. Então, vamos, segura essa informação que a gente vai voltar a ela daqui por diante. Próximo slide. Então, isso. Nós temos aqui, então, para resumir alguns aspectos gerais da ansiedade matemática, né? São dificuldades extremas de desempenho em matemática, geradas por uma história bem documentada de fracasso na aprendizagem da matemática. Normalmente, os alunos com ansiedade matemática desenvolvem uma síndrome que nós chamamos de síndrome da resposta correta, que basicamente é uma insegurança tal na resolução de um problema de matemática que só quando o professor diz que está certo é que a pessoa se satisfaz. Não? Tem alunos, por exemplo, que olham para o gabarito, lá no final do livro, não? Veem que a solução que ele encontrou está adequada, é exatamente a mesma que o gabarito aponta como correta. Mas, ainda assim, a insegurança é tal que só se o professor disser o que está correto, ele vai confiar. Não? Então, por quê? Porque ele já desenvolveu um fenômeno psicológico chamado de desamparo aprendido. Ele aprendeu, a partir de diversas tentativas que foram fracassadas, né, de que realmente não adianta ele tentar aprender matemática. Então, são dois fenômenos que andam de mãos dadas, né? Tanto a síndrome da resposta correta quanto o desamparo aprendido. Né? Logo, como já vimos, ele desenvolve a baixa autoestima, é muito comum pessoas com ansiedade matemática desenvolver uma baixa autoestima para a matemática, tá? Assim como uma baixa sentimento de autoeficácia. E nós temos visto a ansiedade matemática, a partir do que aponta a literatura, como sendo de uma prevalência muito alta, né, em ambos os gêneros. Então, só para a gente ter uma ideia, cerca de 50 pessoas da população dos Estados Unidos já se referiu a reações semelhantes ao que a gente chama de ansiedade à matemática. Nós não temos ainda um levantamento no Brasil em termos de incidência e de predominância, tá? De prevalência, mas estamos trabalhando nesse sentido. Tá? Não há nenhum registro de diferença significativa entre os gêneros. Todas as escalas de ansiedade matemática, inclusive a nossa, que desenvolvemos aqui no Brasil, têm mostrado que mulheres declaram mais alta ansiedade matemática do que os homens. Mas, ao contrário do que se pensa, não é que a mulher seja mais ansiosa em relação à ansiedade matemática, em relação à matemática. Não? O que provavelmente ocorre é que na nossa cultura ocidental, falar do próprio medo, né, falar da sua ansiedade, falar dos seus sentimentos, é mais aceitável nas mulheres do que nos homens. Então, é essa a hipótese que nós trabalhamos. Então, imaginando que nós estamos na mesma sala presencialmente, nesta sala tem homens e mulheres, se entrar uma barata, sorrateiramente passeando entre as cadeiras, e se algumas mulheres gritarem, subirem na cadeira ou saírem da sala correndo, não, isso é considerado algo esperado. Não, mas se um homem faz isso, grita, sai correndo e tal, as pessoas vão rir, porque, afinal de contas, homem não chora, homem não tem medo do escuro, etc. Não é assim que a cultura machista ensinou? Não? Então, essa diferenciação de papéis não é dada biologicamente, sim dada socialmente, a expectativa das reações dos papéis. Então, provavelmente, nas escalas de ansiedade matemática, as mulheres se sentem mais à vontade do que os homens para declararem coisas como: no dia da prova de matemática, eu tenho alta ansiedade. Né? Enquanto alguns meninos, por mais ansiosos que sejam, eles podem dizer: não, tudo bem, fico só um pouquinho preocupado, mas está tudo tranquilo. Talvez isso, essa forma de aprendizagem cultural, seja responsável por declarações diferentes entre homens e mulheres, nada conclusivo por enquanto. Tá?
há uma relação direta entre ansiedade e matemática, a escolha profissional. Então, muitas pessoas escolhem uma profissão que eles acham que não vai precisar de matemática. Por exemplo, os alunos meus de psicologia, quando entram, dizem assim, eu estou livre de matemática. E a primeira disciplina que eles pegam é estatística. Mais do que a estatística descritiva, estatística inferencial, por exemplo, né? O pessoal que vai para medicina, para enfermagem, eles precisam aprender alguns cálculos, né, específicos para saber a dosagem, né, para os seus pacientes e outros cálculos que eles precisam aprender. Quem está na pedagogia, estava conversando nos bastidores com a professora Etine, também às vezes não sabe que vai ter que dar aula de matemática nos anos iniciais. Não, ele tem toda aquela dificuldade. Então, há uma relação direta entre apresentar ansiedade matemática, ou pelo menos dificuldades em matemática, a escolha da profissão. Então, há também uma relação direta entre alta ansiedade matemática e baixo desempenho escolar em matemática. Não há nenhuma relação direta entre ansiedade matemática e ansiedade generalizada. Então, a pessoa pode ser ansiosa para a matemática, mas nas outras situações e áreas ser uma pessoa relativamente tranquila, segura. E não há nenhuma relação entre ser ansioso na matemática e ter alguma inteligência, um QI, coeficiente de inteligência baixo. Não há nenhuma relação direta, né? Nós vamos ver, eu deixei em azul para explorar um pouco mais adiante, que não há ainda fortes indícios de que a ansiedade matemática seja inata ou hereditária. Falaremos sobre isso mais adiante. Como eu já disse, alguns indivíduos com descalculia, também indivíduos que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou que apresentam dislexia, poderão desenvolver ansiedade matemática. Notem que eu estou dizendo poderão desenvolver, se não forem atendidos precocemente, com um bom acompanhamento psicológico, psicopedagógico, enfim, ele pode vir a desenvolver. Não estou falando aqui em causa. Descalculia do desenvolvimento não causa ansiedade matemática, TDAH, dislexia não causa ansiedade matemática, tá? Mas pode ser uma porta, né, de entrada para desenvolvimento de padrões ansiosos em relação à matemática. Outro aspecto importante que tem sido bastante estudado lá fora, e nós começamos recentemente a estudar aqui no Brasil, é a presença, a identificação de professores com ansiedade à matemática. E esses professores podem não só apresentar procrastinação nos seus estudos, na sua preparação, no seu planejamento das aulas, como também podem desenvolver alguns padrões que levam os alunos a apresentarem uma certa aversão à matemática, né? Assim como a própria ansiedade à matemática. Então, nós temos aí um conjunto de estudos que podem ilustrar. Então, pode ir adiante, por gentileza. Isso. Então, nós vimos até o momento quais são os aspectos ambientais na história daquele indivíduo, né, que podem ser cruciais para o desenvolvimento de padrões estáveis de ansiedade referente à matemática. Então, de um conjunto de reações tipicamente presentes em situações em que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto é requisitado a apresentar habilidades em matemática, seja habilidades simples ou habilidades mais sofisticadas. Então, a questão é, bom, mas João, você está se referindo apenas a uma história ambiental, você está se referindo apenas a eventos ambientais na história daquele indivíduo, né? Essa pergunta, ela foi trocada, ou melhor, foi complementada por outra pergunta. Será que nós temos conhecimento suficiente para falarmos em bases neurais da ansiedade matemática, ou para identificarmos algum marcador biológico
da ansiedade matemática, o marcador biológico poderia ser a saída, né? Assim como se procuramos marcadores biológicos para o autismo, por exemplo, já temos marcadores biológicos para a esquizofrenia. Então, um conjunto de pesquisadores tem se debruçado na procurar identificar se nós teríamos alguma base, né, neurobiológica para matemática. Então, eu coloquei aqui uma imagem destacando algumas estruturas e algumas áreas subcorticais que são responsáveis, basicamente, pelo processamento de memória e de sensações e sentimentos. Né? Então, e resumido da seguinte forma, estudantes com ansiedade matemática apresentam um aumento da atividade na amígdala, que é relacionado ao medo, também a ínsula, como a gente vai ver daqui a pouco, né? E uma parte do hipocampo, que tem um papel crucial na formação das memórias. Tá? Então, esse slide ele mostra uma espécie de resumo dos achados que se tem. Mas vamos ver um pouco mais adiante. Próximo slide, por favor. Pode clicar, isso. Ok. Então, você pode retirar esse primeiro, deixar só esse segundo, deixar só o primeiro quadro? Obrigado. Então, a questão é, existem marcadores biológicos para a ansiedade matemática? Essa é uma questão que, ao mesmo tempo, é altamente relevante, ela é uma questão tão geral que pode ser confundido como causa. Tá? Então, nós temos aqui que fazer uma breve diferença entre estudos que buscam correlacionar, tá? E estudos que procuram fatores causais, tá? A raiz do problema, onde começa a ansiedade matemática. Né? Começa, por exemplo, algumas disfunções cerebrais, né? Existem enzimas, né? Ou existe algum aspecto genético, etc. E tal, e os estudos que nós temos até o momento são estudos correlacionais, significa praticamente o seguinte: você expõe o indivíduo a uma determinada tarefa, uma tarefa específica de matemática, uma situação específica que ele tem que entrar em contato com estímulos numéricos, não? E aí você acompanha quais as mudanças, não, em algumas, no funcionamento do cérebro de modo geral, em algumas partes específicas do cérebro. Para isso, as técnicas têm sido utilizadas com maior frequência a ressonância magnética funcional, não, onde o indivíduo é acompanhado durante uma tarefa de matemática ou minutos antes de ser exposto a uma tarefa de matemática. Não. Essa tem sido a técnica mais utilizada, que é a ressonância magnética, do tipo funcional. Nós temos aí também a verificação dos potenciais de eventos relacionados, ERP, não? E o eletroencefalograma, que é o exame mais simples, não? Sempre relacionado a alguma atividade da matemática e tal. Alguns estudos têm comparado o funcionamento, né, de determinadas áreas subcorticais antes, durante e após a exposição a algum estímulo matemático. Por estímulo matemático, nós estamos nos referindo desde estímulos visuais simples, como, por exemplo, números, símbolos matemáticos, até situações mais complexas, como, por exemplo, a imagem de uma equação, né, ou mesmo uma atividade proposta de resolução de um problema matemático, tanto escrito, né, quanto já equacionado. Então, é dessa forma que tem sido estudado, né, a partir do que as neurociências já vêm de muito tempo, né, mostrando quais são as
áreas ou sub-áreas corticais responsáveis pelo processamento de algum tipo de informação ou de sentimento, né, de memória, de lembranças, etc. E tal. Bom, resumindo, então, as áreas do processamento de emoções que mais afetam indivíduos com alta ansiedade à matemática são as redes neuronais da dor, né, particularmente a ínsula, e as redes neurais do medo, particularmente a amígdala. Então, aí está o núcleo que você tem verificado em termos de ativação das áreas subcorticais, e essa é uma questão importante, porque, como eu disse anteriormente, a gente pode olhar para esses dados da literatura como dados correlacionais ou dados de fatores causais. Então, a pergunta, se me dão licença, é mais ou menos o que você fala no senso comum. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, é mais ou menos essa questão. Ou seja, é por haver alterações em nível subcortical, né, naquele indivíduo, que aquelas reações tidas como ansiedade matemática eclodem, ou é pela aprendizagem social em relação à matemática, né, que há alterações típicas, né, de maior fluxo sanguíneo, maior ativação, porque a pessoa aprendeu de que ela não é muito boa em matemática, de que ela é um fracasso em matemática e tudo e tal. Não. Então, por enquanto, a gente não tem ainda estudos suficientes para a gente afirmar para além da correlação. Nós temos hoje, talvez, em torno de 12 a 15 estudos, né, que verificam as bases neurais que estão presentes na literatura internacional, né, e a confluência é muito interessante. Eles geralmente têm apontado essas áreas principais, algumas organelas e tudo e tal, e tem também olhado para a área do processamento, de planejamento, né, a área pré-frontal. Então, e alguns estudos também têm, e aí já não mais no caso da ansiedade matemática, mas tem mostrado que o sulco Eu já vou atender a Regina, tá? Só para terminar esse raciocínio, então, o sulco intraparietal esquerdo, né, ele parece ter uma função primordial no processamento numérico, tá? A tal ponto que alguns estudos que têm isolado, né, essa subárea, né, esse sulco intraparietal esquerdo, né, tem identificado que indivíduos normais têm dificuldade em processar cálculos numéricos, mesmo cálculos numéricos básicos, quando essa área passa a ser isolada, tá bom? Então, nós temos alguns dados importantes, tanto a processamento numérico, quanto a processamento em indivíduos com ansiedade matemática. Desculpa, a questão saiu do ar, saiu aqui da tela, pelo menos da minha tela, né? Tá. Então, a Regina Patrícia comenta o seguinte: essa ansiedade pela matemática tem a ver com a metodologia que é utilizada na sala de aula, ou pode-se dizer que está associada, de um modo geral, pelo tabu que a própria sociedade criou sobre ela? Excelente pergunta, Regina. Eu posso dizer com muita segurança que os dois aspectos, né? Então, tanto uma história de exposição a metodologias de ensino inadequadas, até a estilos de relação professor-aluno, que a gente chama de estilos tradicionais, de controle aversivo, né? Eu, o professor, sei, o aluno não sabe, eu corrijo, eu chamo atenção, eu castigo, etc. e tal, quanto à imagem que a matemática é passada pela sociedade. Né? Eu sou psicólogo e eu lembro que na minha época de graduação, talvez hoje nem tanto, não, mas o psicólogo era visto como alguém que trata de loucos. O psicólogo trata do louco. Não? Era um tabu, uma visão totalmente inadequada em relação à psicologia. Tá? Então, da mesma forma, a matemática, apesar dos avanços que são trazidos pelas Olimpíadas da Matemática, pelos esforços de vários educadores, a matemática ainda é vista como algo muito difícil, algo que não é para qualquer um,
algo que exige você ralar muito para aprender, e mais, existe um tabu que ainda é divulgado, de que homens são melhores que mulheres em matemática. Haja vista, por exemplo, que até hoje os cursos de exatas têm predominantemente homens e menos mulheres, né? Então, essa ideia de que as profissões e as áreas de exatas são áreas masculinas já vem de muito tempo. Então, tanto aspectos ligados à sala de aula, metodologia de ensino, quanto aspectos ligados a esses tabus sociais, esses mitos, né, que são passados até hoje, tradicionalmente, né, seja na mídia, seja até na família também, etc. Então, tudo isso concorre, sim. Tá bom? Muito bem. Próximo quadro, por gentileza. Ok. Então, olha só, o controle atencional e o controle antecipatório é algo que está bastante prejudicado em indivíduos com ansiedade matemática, né? E aí a gente poderia olhar em termos de implicações educacionais para estimulação do controle atencional e antecipatório. A gente pode ver isso mais adiante. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, com procedimento de aproximações sucessivas. Então, introduzir o ambiente da matemática, o ambiente dos números, passo a passo, então, tentando garantir, assim, um repertório mais sólido em relação à matemática. Um exemplo, conceito de número. É algo tão tranquilo, né? A criança até já aprende na brincadeira do dia a dia, ela já entra no ensino fundamental sabendo o que é número. E aí a gente vê a diferença entre numeral, uma criança saber identificar o 5, o 8, o 3, ela está identificando numeral, né, que é bem diferente da aquisição, da elaboração do conceito de número, né, que é muito mais complexo. Alguns professores do ensino fundamental, do primeiro ano, já consideram que a criança sabe o que é número, já adquiriu o conceito de número e passa por um detalhe que envolveria, na verdade, relações complexas, né, que a criança nem sempre adquire no pré-escolar, na educação infantil. Né. Contagem, a mesma coisa. Então, se a gente perguntar o que uma criança faz quando ela está contando, ou, em outras palavras, quando é que você considera que uma criança já sabe o que é contagem? Não é tão simples, ela aprende na brincadeira, aprende no dia a dia, não. O conceito de número e contagem são dois aspectos que são a base da matemática escolar e do edifício da matemática que a criança vai construir. Se esses dois conceitos ou habilidades não estão bem sedimentados, dificilmente ela vai conseguir ir adiante. Ou, no máximo, ela vai fazer uma matemática mecânica. Repetição, 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 exercício, exercício, exercício. Então, olha só, contagem, só para ilustrar, eu sei que o tempo já está correndo aqui, mas só para ilustrar, a contagem, ela envolve 5 habilidades que a criança deve desenvolver. Apenas para ilustrar rapidamente. A criança tem que aprender uma sequência numérica, estável, 1, 2, 3, 4, 5, etc. A sequência é fundamental, mas não é suficiente. É necessária, mas não é suficiente. A criança precisa aprender a relação termo a termo, ou seja, para cada elemento contado, falado, aliás, corresponde um elemento concreto. Então, vamos contar quantas cadeiras tem nesta sala. 1, 2, 3, então, desde que ela não repita, ela mantenha aquela cadeia numérica verbal estável, de 1 para 1, ela vai chegar a um final da contagem. É suficiente? Não, ela não está sabendo contar com significado, mas ela já adquiriu duas habilidades fundamentais. A irrelevância da ordem é uma terceira habilidade que a criança deve aprender. Tanto faz eu contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do meio para o final, do meio para o início, desde que eu não repita os elementos, não pule algum elemento, que eu mantenha a relação termo a termo estável, eu já tenho aqui uma habilidade a mais, mas não é suficiente, é necessário.
A quarta habilidade, que é crucial, é quando a criança adquiriu a noção de coordenação, de inclusão de classe. Então, é ela saber, em palavras simples, que o último elemento contado daquela coleção corresponde ao total de elementos. Então, se ela vai contar a cadeira, se ela parou em 11, e não tem mais cadeira, se ela repetiu a sequência e respeitou a relação termo a termo, ela então pode dizer, aqui nesta sala temos 11 cadeiras. Tá? E a quinta habilidade é generalizar. A criança vai poder contar tanto objetos, pessoas e até eventos da natureza. Então, quantas vezes trovejou naquele dia que estava chovendo? Então, ela pode começar a contar eventos. Ela generaliza a habilidade de contagem, para vocês verem que o conceito de número e contagem são fundamentais. E nem sempre na educação infantil, por meio do lúdico, essas noções são trabalhadas de tal forma a solidificar esse repertório. E nem sempre, no primeiro ano escolar, fundamental, é dada essa oportunidade para a criança, porque são tidos número e contagem como passivos. A criança já sabe, eu não vou perder meu tempo ensinando. Então, nós precisamos fazer treino discriminativo com a criança, nós precisamos fazer treino por equivalência de estímulo. Se houver tempo na hora do debate, eu posso explicar com maiores detalhes, né? E trabalhar a criança a se tornar controlada emocionalmente em relação a situações que envolvem matemática. Isso a gente chama de dessensibilização sistemática. Ok? Passando adiante, próximo slide, nós temos desenvolvido na Federal de São Carlos um que a gente chama de Programa de Auxílio a Estudantes com Ansiedade Matemática. Nós temos alguns instrumentos, um deles é a escala de ansiedade matemática, já validada psicometricamente. Essa escala é uma escala do tipo Likert, 25 pontos e 25 asserções. E para cada asserção em relação à matemática, a criança pode escolher de nenhuma a extrema ansiedade matemática. Nós temos a técnica que não fomos nós que inventamos, nem criamos, é a técnica do brainstorming. A gente fala em inglês para ficar mais chique, mas é nada mais do que a tempestade de ideias, tempestade cerebral, que é simplesmente a criança anotar numa folha de papel tudo aquilo que lhe vem à cabeça quando ela lê a palavra matemática. Então, a gente entrega uma folha de papel, e no centro da folha está escrita a palavra matemática, e a criança pode anotar tudo o que quiser. Com isso, é uma técnica simples, rápida, de rápida execução, a gente pode usar em sala de aula, no primeiro dia de aula de matemática, por exemplo, a gente tem um mapeamento de quais são as percepções imediatas daquela criança. Então, não são descrições exaustivas, não são descrições sofisticadas, é tudo aquilo que vem de imediato. Então, a gente tem vários exemplos do tipo, matemática, ela liga medo, pavor, fracasso, contas difíceis, professor me chama atenção, e assim a gente começa a categorizar desde aspectos relacionados à metodologia de ensino, a percepção da utilidade da matemática, os sentimentos que ela demonstra ao ouvir ou ao ler a palavra matemática, etc. e tal. Nós temos também já desenvolvido o inventário de hábito de estudo de matemática, se compõe de 30 e poucas questões, para o aluno, para a gente verificar como é que ele se organiza em relação ao estudo da matemática, tanto na sala de aula quanto em casa, nas tarefas escolares de casa, etc. E nós temos desenvolvido alguns procedimentos de relaxamento progressivo do Jacobson, é um procedimento tradicional da clínica em psicologia, né, ensinar a criança a relaxar diante de situações aversivas, o uso da respiração diafragmática também, que tem ajudado a criança a controlar as reações autonômicas, né, a exposição gradual a estímulos que são considerados aversivos pela criança, treino de habilidade social. A gente tem encontrado muitas crianças com ansiedade matemática que
pelo fracasso constante, elas acabam se intimidando. Às vezes quer perguntar para o professor, mas tem vergonha, né? Porque acha que o professor vai rir, os colegas vão rir da minha pergunta, os colegas vão me chamar de burro, e acaba que não desenvolve, né, essa habilidade social na própria sala de aula, de mostrar o caderno, de pedir para esclarecer uma dúvida, etc. E tal. E nós temos esse programa, ele é individualizado, então não tem uma receita para acompanhar as crianças. Cada criança é uma história, né, muito particular. Então a gente olha para as 3 dimensões, que é o estudante propriamente dito, desenvolvido esses procedimentos que nós resumimos para vocês. Nós olhamos para os padrões familiares, se a família permitir, a gente instrui a família como organizar um ambiente de estudo da criança na sua própria casa, desde o horário, né, tempo de estudo, como é que você faz uma revisão, etc. E tal. E a terceira dimensão é o trabalho com o professor. Né? Nós instruímos o professor a o que olhar naquela criança em relação ao seu comportamento, como responder àquela criança, né, sabendo que ela tem dificuldades emocionais em relação à matemática. Né? Então, essas 3 dimensões nós usamos nesse programa de auxílio, já temos resultados bastante promissores, né, daqui para frente, esse atendimento individualizado. Tá bom? Próximo, por gentileza. Já vamos terminar, gente. Bom, pode passar essa escala de ansiedade matemática, você pode ir adiante. As estratégias de reversão da ansiedade matemática, então nós temos na literatura tanto técnicas psicoterápicas, quero ressaltar que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, tem sido a forma, o modelo de psicoterapia mais utilizado, não só para transtornos de aprendizagem, mas para ansiedade matemática propriamente dita, assim como para fobias, outras situações de sofrimento do indivíduo. Então, essa tem sido, eu diria assim, uma produção dentro da psicologia clínica que mais tem ressaltado para o leigo, para a pessoa em sofrimento. Enfim, nós recomendamos no TCC. Terapia cognitivo-comportamental, já falei do relaxamento progressivo do Jacobs, a dessensibilização sistemática, que é ensinar o indivíduo a ter controle emocional diante de situações que geram ansiedade, no nosso caso, situações que geram a ansiedade matemática. Treino de manejo de estresse tem sido também bastante utilizado, treino de habilidades sociais, conforme já disse anteriormente, um procedimento que é chamado de inoculação de estresse, que é típico da clínica comportamental. Terapia de aceitação e compromisso também tem sido, é pouco difundida no Brasil, mas já tem gente bastante competente que trabalha com essa forma psicoterápica. Então, agora, o que é interessante é que procedimentos educacionais também têm sido utilizados, né, desde ajudar o professor a reestruturar o seu ambiente de aprendizagem, ou seja, utilizar novas metodologias de ensino, particularmente metodologias que envolvem interação entre pares, tem sido bastante estruturada, reestruturar os hábitos de estudo da criança na sala de aula ou em casa. Não? Agora, o que é interessante que eu queria ressaltar, que os estudos têm mostrado, é que não basta tratar daquele indivíduo apenas no aspecto clínico. Então, é preciso também atender no aspecto educacional. Então, e atender esse indivíduo no aspecto educacional requer não só o acompanhamento individualizado, mas também um acompanhamento na escola com os professores de matemática em particular, com a coordenação escolar, a fim de que desenvolva estratégias que realmente podem ser benéficas, não só para aquela criança, mas também podem ser num caráter de prevenção a novos quadros de ansiedade matemática. Então, a junção dessas estratégias tem dado muito mais resultados. Então, o próximo, por favor. E aí, o que é que nós temos de desafios? Primeiro, no Brasil,
aumentar a densidade dos estudos, né? Então, estudos relacionados à procrastinação em matemática, estudos relacionados aos hábitos de estudo de crianças que têm ansiedade matemática, estudos de prevalência e incidência de ansiedade matemática na população brasileira, não temos nada, absolutamente nada oficial em relação a isso, por enquanto. A aplicação de procedimento de reversão, todos aqueles que eu falei no slide, em relação ao slide anterior. Então, temos feito, né, alguns estudos nessa direção, mas o que falta é de mais cérebros que se debrucem, né, nesse interesse. Tá? Aumentar a densidade dos estudos significa isso. Nós temos muitos estudos fora do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o primeiro estudo sobre ansiedade matemática foi nos Estados Unidos e iniciou em 1957. Gente, e no Brasil, os primeiros estudos começaram no ano 2000. Então, há um lapso muito grande, não? Que o pessoal lá fora já caminhou, não? É extraordinário comparado com o que nós temos ainda caminhando. Aliás, eu quero fazer uma propaganda aqui, se me permitem. O nosso programa de pós-graduação em psicologia vai oferecer uma vaga sobre minha orientação para doutorado, sobre estratégia de reversão em ansiedade matemática. Então, quem quiser depois conversar comigo, o Messias pode fornecer os meus contatos, que terei o maior prazer em estar conversando. Bom, o que falta também? Divulgar entre os educadores, a sociedade geral, o que sabemos sobre ansiedade matemática, alertar. Eu acho que este evento, essa oportunidade também tem essa função, né? A professora Etienne me relatou nos bastidores que uma boa parte do auditório é feita por educadores, composto por professores, enfim. Então, tem também essa função dessa palestra, dessa exposição de estar divulgando ao máximo, né, para a sociedade de modo geral o que é ansiedade matemática. Nós estamos atualmente trabalhando nas licenciaturas, tanto de matemática quanto de pedagogia, no, quais são os padrões de procrastinação, os padrões de ansiedade matemática nesses estudantes que serão futuros professores de matemática. Enfim, ações voltadas para a escola, né? Tornando a escola uma comunidade resiliente. Já há uma proposta nessa direção, embora ainda sendo dados os primeiros passos, né? Nós iríamos, este ano, desenvolver um projeto de extensão chamado Para Gostar da Matemática, envolvendo pais, professores, estudantes, gestão escolar, mas, infelizmente, em função do contexto da pandemia, nós tivemos que interromper. Não, iríamos começar neste segundo semestre, não foi possível, as aulas não voltaram, provavelmente só a partir do ano que vem. Não? Enfim, ações voltadas para as diversas mídias, no sentido de esclarecer, é muito parecido com o item 2, né, a população acerca da ansiedade matemática. Bom, gente, eu quero agradecer, peço perdão, esses slides aí são só algumas publicações, quero pedir perdão por ter demorado muito na exposição, e me coloco à disposição para um diálogo neste momento. Obrigado. Olá, professor, tudo bom? Muito obrigado pela belíssima explanação. Nós temos aqui no nosso canal do YouTube muitos elogios tecidos com muito carinho com relação à sua exposição, né, que colocou muito bem explicado, com bastantes detalhes, tudo com relação à questão da ansiedade matemática. Eu gostaria de lembrar aos participantes que a lista de presença foi já postada aí nos comentários, que peço a gentileza de todos que preencham todos os dados. A professora Etienne lembra também que se em 15 dias alguém ainda, porventura, não tiver recebido nenhum e-mail contendo o certificado, que entre em contato conosco através daquele e-mail lá do evento, né? O ncognição@gmail.com.
Nós também pedimos que todos sempre continuem a busca por novos aprendizados. Eu vou colocar aqui as perguntas para o professor, vai aparecer aí. A professora Etienne volta em alguns minutos, porque, como eu tinha falado antes de entrar online para o senhor, que ela está abrindo outro evento lá, que é dessa Sociedade Brasileira de Ensino de Matemática, e ela é a mestre de cerimônias. Em alguns minutos ela volta para cá, que ela está apresentando a professora Érica, e ela volta em alguns instantes. Eu vou colocar aqui as perguntas, e enquanto isso é o tempo que a professora Etienne volta para fazer o fechamento oficial desse encontro, né, o primeiro encontro potiguar de neurociências e ensino de matemática. Vou colocar aqui, professor. A Ana Medeiros pergunta, né, a ansiedade matemática pode ser desencadeada em crianças mediante uma apresentação aterrorizante feita por adultos, exemplo, os pais? Perfeitamente, pode sim. Os nossos estudos têm mostrado que, às vezes, os pais, na boa vontade, né, uma questão de ser sádico, né, e querer imprimir medo na criança, mas os pais muitas vezes falam assim, algo como, olha, matemática é difícil, hein? Quero que você se dedique, não pode relaxar, vou ficar no teu pé em relação à matemática e tal, e acabam pintando um quadro aterrorizante para a criança. Agora, talvez mais grave seja também que alguns professores, na boa vontade, fazem a mesma coisa, né, em relação a seus alunos, principalmente quando crianças, né? Então, também mostram que vai ter que estudar muito, que não vai ser fácil, que tem que se dedicar muito, que se faltar às aulas, etc., etc. E a boa vontade está em quê? Muitas vezes eles querem implantar na criança uma motivação, um interesse, né, por aprender matemática, e acabam metendo os pés pelas mãos do tiro saindo pela culatra, assim, perfeitamente. É claro que isso não é a causa, como eu disse, né? Então, muitas vezes a criança pode ficar sensível à matemática, né? Mas a história dela com a matemática, na medida que vai tentando aprender, vai errando, não, vai gerar esse sentimento de aversão. É como se fosse uma confirmação do que os pais disseram, do que os adultos anunciaram, do que o próprio professor, vindo na sala de aula, antecipou, que matemática não é nada fácil. Nós temos também uma pergunta da Eneise, né, porque todos esses, na verdade é uma afirmação, né? Todos esses sinais só me fazem pensar como nós, futuros professores e educadores, já formados, precisamos ter empatia pelos nossos alunos. É verdade, é fundamental que a gente se coloque diante da criança tentando ser empático, né? Empático seria a habilidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? Tentando sentir como ele sente, né? A empatia é uma habilidade que todo professor deveria ter, na verdade todos nós, em qualquer situação, deveremos ter. Não significa passar a mão na cabeça, não, mas significa identificar como o outro está sentindo naquela situação, né? E se ele já vem, né, como foi lembrado anteriormente, com uma história anunciada de que a matemática é algo muito difícil, né, e encontra um professor que é uma parede, ou seja, insensível, né, a história dele na escola já começa mal, não, já começa de forma negativa. Então, muita atenção, de fato, às reais necessidades da criança, que muitas vezes, em grande parte das vezes, não é decorar, tá, mas sim ajudá-la a desenvolver pensamento matemático. É o que a professora Terezinha Nunes e o professor Peter Bright chamam de numeralizar, né? Ou alguns chamam de alfabetizar matematicamente, como queiram, letramento matemático, nem vem tanto ao caso. É como que eu posso oferecer um ambiente que propicie uma aprendizagem prazerosa, uma descoberta prazerosa da matemática.
Realmente é muito comum isso acontecer, né? Nós fomos fundados como uma nação autoritária, né? Já desde 1500, né? E de 88 para cá, parece-me que a gente ainda não aprendeu a sair dessa seara, e é sempre muito violento, né? A educação é muito violenta, é sempre punitiva, é sempre... Ou até ao contrário da punição, é igual a quando a gente tá com um cachorrinho de que faz algo, aí você dá um biscoito. Aí toma um ponto, tome não sei o quê. Nós, aqui no interior, nós viemos de uma educação que era muito forte o tradicionalismo, né? A punição física, a palmatória, o castigo físico, né? E então, assim, é visível isso, né? é verdade. E, a título de ilustração, tem uma educadora inglesa, pesquisadora também, chamada Marilyn Frankenstein. Calma, não é o monstro Frankenstein, mas é esse o sobrenome dela. E a Marilyn Frankenstein conheceu o professor Paulo Freire quando este esteve na Inglaterra, na época do exílio e tudo. Então, a partir do contato com as ideias do Paulo Freire, ela desenvolveu uma experiência de ensino da matemática de maneira alternativa. E esse livro, essa experiência foi relatada em um livro. Então, pode procurar na internet que vocês acham facilmente. Ensino de matemática, Marilyn Frankenstein, só que tem que colocar em inglês o termo, não? Teaching Mathematics, Marilyn Frankenstein, que vocês vão achar esse trabalho dela totalmente baseado na pedagogia da libertadora do Paulo Freire. É raro, né? Pouca gente no Brasil conhece que até no campo do ensino da matemática, Paulo Freire teve uma contribuição, uma influência, pelo menos indireta, né, que levou uma educadora, pesquisadora a desenvolver esses estudos. E ainda há quem, aqui no Brasil, critique com bastante veemência o grande Paulo Freire, que o mundo inteiro estuda as teorias dele, né? Ele é o terceiro autor mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo, né? E aqui ainda no Brasil é taxado de comunista e etc. Exatamente, uma total cegueira em relação à obra do Paulo Freire, inclusive fora do Brasil existem congressos só sobre a obra do Paulo Freire, né? Uma aluna minha, na época do mestrado, ela participou de um desses congressos, né? Ele disse que é gigantesco, né? E a proposta de que o Paulo Freire, ele não foi apenas um educador brilhante, né? Ele desenvolveu uma epistemologia muito própria. Então, o pessoal fora do Brasil leva muito a sério. Claro que no Brasil também tem muitos colegas que levam bastante a sério, difundem muito bem a obra do Paulo Freire. Agora, infelizmente, há uma contracorrente aí que tenta desmerecer esse nosso grande educador. Enfim. Realmente, quando você vê que a própria Harvard dos Estados Unidos estuda Paulo Freire, né? Exatamente. Oxford, na Inglaterra, estuda Paulo Freire. Aí aqui no Brasil, você vê aqui a gente se comportar como um povo bárbaro de estar querendo queimar e destruir a imagem de alguém que modificou a visão mundial no sentido da educação de forma libertadora. Tirá-lo da posição de patrono, né, da educação brasileira. É decepcionante, de fato. Assustador. Na verdade, parece um pesadelo daqueles da hora do espanto. É assustador. A Verônica tem a pergunta, né? Professor, o senhor tem alguma sugestão de exercícios, por exemplo, para ter mais controle de ansiedade? Sim, temos. Né? Nós usamos frequentemente, ensinamos para os nossos alunos, inclusive crianças, né? A técnica do relaxamento progressivo e a respiração diafragmática. São técnicas bastante simples. Eu não sei, Messias, se tem tempo para explicar brevemente como é que funciona. Pode ser? Sim. Tá. Então, vamos começar pela respiração diafragmática. Tá?
Para quem quiser ver na prática o que é uma respiração diafragmática, olha para um bebê recém-nascido, que nasceu sem qualquer sequelas, enfim, que apresenta um desenvolvimento típico. Olha para ele dormindo. Uma boa parte dos bebês mais dorme do que ficam acordados nas primeiras semanas. Né? Você vai notar o seguinte, que esse bebê, ao inspirar, ele vai dilatar o abdômen. E quando ele solta o ar, quando ele expira, ele contrai o abdômen. Então, o abdômen é como se fosse um fole, né? A barriguinha dele fica para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Ele está, naquele momento, exercitando um músculo que todos nós temos, né? E que é um músculo flexível chamado diafragma. Esse músculo aí divide o tórax do abdômen. Né? Ele tem a função de ampliar a capacidade do pulmão quando a pessoa está inspirando. Então, ele faz isso, ele é flexível, ele faz isso durante a inspiração. Então, com isso, mais ar entra pelos pulmões e mais oxigênio passa a exercer sua função de oxigenação nas células, nos tecidos, etc. E tal. Quando a gente solta o ar, o músculo diafragma, ele vai para cima, ou seja, ele expulsa mais ar, não? Com mais propriedade. Então, você não fica com aquele ar viciado, né? Você consegue fazer uma respiração completa. Então, a respiração diafragmática, ela ajuda não só na oxigenação e circulação, ela ajuda no controle da atenção cerebral, no foco de atenção, e melhor ainda, não? Ela regula a pressão, e ela ajuda a regular as reações autonômicas, aquelas relações automáticas quando a pessoa está num estado de ansiedade, né? Ou quando ela vai entrar numa situação que ela considera difícil, etc. e tal, como, por exemplo, uma prova, uma entrevista de emprego, coisa desse tipo. Né? Então, basicamente, existem 4 momentos na respiração diafragmática. Primeiro momento, inspirar. Só que, quando você inspira, você deve dilatar o abdômen. Tá? Então, vai jogando a barriga para fora, inspirando ao mesmo tempo. Conta de cabeça mais ou menos até 4, 3 ou 4, pausadamente. Vai inspirando e vai pensando. 1, 2, 3, 4. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é, você já está com o ar nos pulmões, então você vai pausar. Você não vai soltar o ar imediatamente, você pausa. Segura o ar e conta até 4. 1, 2, 3, 4. Segundo movimento. Né? Agora, o terceiro movimento é soltar o ar. Para soltar o ar, para expirar, você vai ter que contrair o abdômen. Não lembra falei para vocês do bebê? Não, dilata e contrai o abdômen. Então, você vai contrair o abdômen soltando o ar do pulmão. Só que, esse é o pulo do gato. Você vai contar o dobro do tempo que você levou para inspirar. Se você contou até 4, você vai contar até 8. Então, você não pode soltar o ar rapidamente. É o mesmo ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último momento, o quarto movimento, é antes da próxima respiração, você pausa e conta até 4. Então, é 4, 4, 8, 4. Não? E você pode fazer antes de dormir, você pode fazer em qualquer horário. Quando acorda, vai esvaziar a bexiga primeiro e tudo. Não? Você reaprende a respiração natural. Não? E os efeitos são imediatos com relação às reações autonômicas. Não? Batimento cardíaco, etc. e tal. Então, esse é o exercício da respiração diafragmática. E o relaxamento progressivo dá tempo ainda, Messias? Dá, sim, professor. Ainda temos tempo. Só tem mais 5 horas, não dá para aproveitar? Não, tá tranquilo aqui, não. O relaxamento progressivo é uma técnica bastante simples que nós podemos fazer em casa. Então, se puderem me acompanhar, vamos fazer o seguinte exercício.
Tá? Estão vendo a minha mão? Não? Vamos fechar o punho, pode ser o esquerdo ou o direito, mas contrair com bastante força, o máximo que puder. Contrai, 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 solta. Qual é a sensação que vocês têm? Não? Você começa a sentir o sangue voltar a circular, uma situação de leveza, algumas pessoas sentem que ficou meio frio, meio quente, enfim. Não? Então, o relaxamento progressivo é exatamente isso. Você vai contraindo e relaxando cada parte do corpo até, e esse é o pulo do gato, até você aprender a diferenciar estado de tensão e estado de descontração. Tensão e relaxamento. É progressivo no sentido de que você vai parte por parte do corpo. Os ombros, então, solta, pescoço, o rosto, a perna, os pés, enfim, cada parte do corpo, até você aprender em que momento você está contraído, tenso, em que momento você está descontraído. O que é interessante, quando a gente começa a praticar o relaxamento progressivo, a gente começa a perceber também os momentos que nós estamos tensos. Por exemplo, você está numa fila de banco, aquela fila que não acaba nunca. Né? Sem querer, você começa a contrair as mãos, os dedos do pé, né, os artelhos, você começa a respirar curto, né, e começa a ficar irritado, né, reclamando, essa coisa toda. Né? Então, a vantagem do relaxamento progressivo é que você começa a discriminar estado de tensão e relaxamento. Olha, se eu comecei a perceber que naquela fila os artérios, né, os dedos do pé, estão contraídos, automaticamente eu solto, eu descontraio. Porque estados de tensão são porta aberta para doenças. Não? Então, assim, também o cansaço, o mal-estar, etc. E tal. Essas são as duas técnicas básicas que cada um pode fazer na sua casa, quantas vezes precisar. Não? É a cura da ansiedade? Não. Não? Mas ela é um passo para você começar a ter autocontrole emocional. Respiração diafragmática e o relaxamento progressivo. Nós temos aqui mais uma pergunta da Carla. Né? Ao conseguirmos detectar a ansiedade matemática no aluno, como podemos contribuir de qual forma para a amenização da mesma? Então, essa é uma pergunta extremamente importante, mas tem dois aspectos aí, antes de responder a questão, eu gostaria de ressaltar. A expressão detectar ansiedade matemática não é algo tão simples. Lembra no início, quando eu falei da definição operacional, que às vezes é um episódio, dois, que não se constitui em ansiedade matemática. Se isso ocorre com muita frequência, está atrapalhando a vida escolar do aluno, e particularmente a aprendizagem da matemática, aí nós temos indícios não, de possíveis dificuldades emocionais em relação à matemática. Não? Então, a primeira coisa a fazer é aumentar o número de indícios, seja conversando com o aluno, conversando com os pais, observando o aluno, tanto na aula de matemática, quanto pedindo para outros colegas que lecionam português, geografia, sei lá o quê, como é que o aluno se comporta. Então, mas existem instrumentos que não são instrumentos diagnósticos. Né? A própria escala que nós desenvolvemos e utilizamos, a escala de ansiedade matemática, é um instrumento que identifica graus diferenciados de ansiedade matemática. Então, havendo oportunidade, você pode encaminhar para um psicólogo, você pode encaminhar para um psicopedagogo, enfim, que aí sim ele dará os testes, os instrumentos necessários para fazer uma avaliação mais aprofundada. Então, o que você pode é identificar indícios, ou seja, sugestões que aquela criança pode apresentar ansiedade matemática. Um profissional da área da psicologia, um neurologista, um psicopedagogo, vão ter possibilidade de avaliar outras áreas no desenvolvimento daquela criança. Por exemplo, até detectar uma descalculia de desenvolvimento, um TDAH, ou algum outro tipo de transtorno característico, que às vezes o problema não é nem de ansiedade ou matemática, o problema se refere a outro aspecto. Tá? Ainda em relação a isso,
é preciso ficar atento à vida particular daquela criança. Então, por exemplo, a literatura está repleta de casos de crianças que passavam por dificuldades em matemática, dificuldades acentuadas, mas cuja causa, o fator geratriz de tudo isso, não estava na matemática, na metodologia, enfim. Por exemplo, uma situação de separação litigiosa dos pais, né, acaba tendo um efeito direto e muitas vezes crucial no desempenho daquela criança. Então, a professora vê com preocupação, acha que é um problema de aprendizagem da matemática e pode ter a ver com outras situações. Então, é preciso estar atento. Mas digamos que nós temos uma clareza de que aquela criança apresenta ansiedade matemática. Podemos ajudar de que forma? De várias formas. Uma delas é abrir um diálogo com aquela criança em particular, com muita cautela, com muito tato, no que ela tem a falar, da percepção dela em relação à matemática, a autoimagem que ela tem em relação ao seu desempenho em matemática. Para isso, aquela técnica que eu mostrei para vocês do brainstorm, da tempestade de ideias, dá uma folha de papel com a palavra matemática, pede para ela anotar tudo que vem na cabeça em relação à matemática, você vai ter ali um mapeamento simples, inicial, de qual é a rede de relações que ela estabelece em torno da palavra matemática, né? Então, em primeira instância, conhecer um pouco mais da história dessa criança. Agora, em termos metodológicos, uma coisa que vocês podem verificar é quais são as áreas da matemática que essa criança apresenta maior dificuldade, catalogar essas áreas, né, e se perguntar o seguinte: aquela área, vamos supor, geometria, aritmética, álgebra, aquela área da matemática, ela apresenta uma dificuldade, se constitui numa dificuldade em si ou envolve a ausência de pré-requisitos para aquela área. Então, muitos professores se preocupam com boa vontade de ensinar repertórios matemáticos daquela área de maior fragilidade que o aluno apresenta, mas muitas vezes não dão atenção para o prévio, né? Então, esse prévio, muitas vezes, se refere a habilidades pré-matemáticas. Como eu me referi, dando o exemplo, aprender a contar. Aquela criança sabe contar, não? Contagem é muito fácil, mas talvez ela não saiba contar. Talvez ela não tenha noções básicas de agrupamento e desagrupamento, não? Talvez ela não tenha ideia básica de inclusão, uma noção básica de inclusão, formação de conjuntos, enfim, tudo aquilo que a gente chama de habilidade pré-matemática pode estar na raiz, não? Daquela dificuldade que ela apresenta em sala de aula. Então, eu sugiro que vocês investiguem, não? Às vezes, por meio de exercícios e tudo, exercícios simples, verifiquem, e muitas vezes vocês vão surpreender de que não é ali que está o problema, é mais embaixo, como se diz, está nos pré-requisitos que não foram garantidos para aquela criança. Bom, tendo esse mapeamento, uma coisa que tem auxiliado muitos professores, que torna a matemática mais prazerosa, são vários aspectos. Um deles é sempre a partir do simples para o complexo, do que é presente, o que a criança já sabe, para o que ela não sabe, o que está mais próximo, o que está mais distante. A história dos conceitos matemáticos, ela tem sido também bastante motivadora para as crianças, né? O formato dos números, dos algarismos indo-arábicos que nós usamos, tem uma história para isso. Se notaram, se eu posso fazer assim, não tenho aqui como escrever, mas o 1 tem um ângulo fechado, né? O 2, se nós pensarmos no 2 como um Z, ele tem dois ângulos fechados, né? O 3 é a mesma coisa, 3 ângulos fechados. Então, começar a contar essas histórias, resgatar a história dos conceitos, né, matemáticos tem sido bastante ilustrativo para as crianças. A história da contagem, trazer desafio do tipo, quando os homens primitivos deixaram de ser nômades, né, e começaram a acampar próximo ao rio, começaram a cultivar animais e tudo, como é que eles faziam para saber se tinha o mesmo tanto de animais que saiu, né, do curral para o pasto e o mesmo tanto que faltou de animais, né?
Então, um simples exercício de relação termo a termo, deixa de pensar, enfim. Resumidamente, os desafios ao nível da criança são fundamentais. Nunca dá coisa de mão beijada, como se diz, né? Senão fica na questão do decoreba. Leva as crianças a pensarem matematicamente. Só para fechar essa questão, seria tornar a criança capaz de pensar matematicamente. Então, eu vou citar um estudo, vou ficar devendo para vocês, é um estudo dos anos 80, ficar devendo para vocês a referência, mas em resumo foi o seguinte: alguns pesquisadores elaboraram uma espécie de provão de matemática e aplicaram para estudantes dos Estados Unidos, numa amostra aleatória, e para estudantes do Japão, mesma prova, né? E o que mais surpreendeu os pesquisadores foi que o pior aluno do Japão foi melhor que o melhor aluno dos Estados Unidos, resultado final, né? Então, a gente se perguntava, bom, o que tem, né? Como é que a gente explica isso? Aí eles resolveram pegar uma amostra, um extrato das escolas dos Estados Unidos, cujos participantes frequentavam aquela escola, e do Japão a mesma coisa. Então, como lá eles têm financiamento, né? A gente, o pesquisador brasileiro não tem, então eles foram, um grupo foi para os Estados Unidos, outro foi para o Japão, visitar essa escola de uma espécie de pesquisa etnográfica. Foram visitar, conviver e tudo tal. E aí identificaram um fator que eles defenderam como sendo talvez o fator predominante que estava por trás do resultado de desempenho. Nos Estados Unidos, predominantemente, um método que é muito parecido com o Brasil era de expor um tema, dar um conceito, e exercício, encher o quadro de exercício, os alunos fazer exercício e tudo tal, na esperança de que, por osmose, o aluno aprendesse aquilo. Enquanto que, nas escolas japonesas, o que predominava era, o professor dava um problema, todos os alunos tentavam resolver aquele problema, da forma que quisessem. Eles passavam, então, uma manhã, uma tarde, só naquele problema. Enquanto nos Estados Unidos era um exercício total. E tinha mais. Nada era considerado como erro do aluno, caso a resolução apresentada por ele fosse inadequada. Por quê? Porque o aluno era incentivado a expor, a falar para o grupo de colegas, como fez, mostrar os resultados. E aí entrava numa discussão se aquela resolução era adequada ou inadequada, e por quê? Notem que ninguém está falando em erro, e muito menos em punir o aluno, chamar ele de burro, desatento, etc. Né? Então, no final das contas, aí descobriram coisas como, para cada problema, existe mais de uma saída, de uma solução, de um processo para solucionar. Né? Segundo, todas as tentativas eram valorizadas. Terceiro, todos aprendiam com tudo o que era apresentado. Né? Resultado, os pesquisadores concluem, né? No Japão, pelo menos nas escolas visitadas, os alunos aprendiam a pensar matematicamente. Né? Ao contrário dos Estados Unidos, em que nas escolas visitadas os alunos aprendiam a ser bons repetidores, seguidores de algoritmo, mas não sabiam exatamente do que estavam falando, que não tinha nenhum sentido para eles. Então, eu poderia resumir a resposta incentivando vocês a desenvolverem situações que tornam mais prazerosa a matemática, ou seja, ajudar a criança a quebrar aquele estigma de que ele é um fracasso, de que a matemática não é para qualquer um. Desculpa, professora, eu não estou ouvindo. É que eu tenho a péssima mania de falar e esquecer de ligar o microfone. Me desculpa, mas eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, né, no encerramento do nosso evento. Falar assim que eu poderia ficar aqui, eu acho que eu e todos os participantes, pelo que eu vi aqui, né, poderíamos ficar aqui mais do que 5 horas ouvindo o senhor, né, é muito gostoso ouvir a palestra, né, os comentários. Quero agradecer imensamente, né, e também quero agradecer imensamente a participação de todos, né, que contribuíram,
em especial ao time de monitores, né, que sem eles esse evento não estaria indo ao ar. Teria mais perguntas, mas por conta do tempo, a gente vai encerrar, e aí a gente disponibilizou aqui, né, passando aqui embaixo da tela, o e-mail do professor João do Carmo, né, que, óbvio, que as perguntas que não foram contempladas aqui, peço para que vocês escrevam, né, para ele, que com certeza, acho que na medida do possível, o professor vai responder. E já quero deixar, professor, também um convite, né, para que você volte outras vezes, e quem sabe presencialmente, né, para conhecer a gente aqui ao vivo e a cores, né, passar um tempo aqui conosco, e deixar também um convite para todos, porque, como todo mundo sabe, que eu falei isso na palestra de início, na palestra de abertura, esse evento, na verdade, ele foi criado, ele foi concebido com o objetivo de fomentar essa pesquisa, fomentar as discussões a respeito da neurociência cognitiva e educação matemática. Então, o convite eu quero estender não só para os estudantes da UFRN, mas também todos aqueles que têm interesse, também participantes externos. Então, o meu e-mail também estava aí disponibilizado, né, passando toda hora. Acho que muitos já têm o meu e-mail também. Então, fica o convite que quem quiser se interessar é só manifestar-se por meio do e-mail. E assim a gente encerra. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a presença do professor João, né, que abrilhantou o nosso encerramento. Posso Pode, falar, considerações finais, claro. Professor. Então, eu quero mais uma vez agradecer a gentileza do convite, a oportunidade de estar divulgando mais sobre a ansiedade matemática, né? Neste sábado agora eu vou participar de uma live também com mais duas professoras a respeito de ansiedade matemática. É um instituto lá de São Paulo que promove cursos para educadores, enfim. Quem tiver interesse em participar, eu posso, no e-mail, disponibilizar o link, as informações que eu não tenho aqui disponíveis neste momento, enfim. Como ansiedade matemática, transtorno de aprendizagem matemática, é uma área que eu investigo, que eu faço com muito prazer. Quem quiser dialogar comigo, também estou à disposição. As perguntas que não puderam ser respondidas pela questão do tempo, estou à disposição para dialogar. É sempre um prazer muito grande estar em contato com gente interessada, né? Professores que lidam no dia a dia com o ensino de matemática, enfim. A gente está aberto ao diálogo. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Messias, à equipe, em particular ao professor Etirene, pela gentileza do convite. Muito obrigada. Então, gente, muito obrigada a todos. A gente encerra o evento. Até a próxima oportunidade, próximo encontro. Até mais. Tchau.